Bom dia, doutores, tudo bem? Como é que está aí nosso município de Tailândia? Satisfação estar aqui com vocês hoje de novo para mais uma aula no nosso curso de Direito. E se acostumem, porque essa é a tradição no curso de Direito, sempre tratá-los como doutores, tá? Foi assim que eu fui educado na faculdade, é assim que eu quero que vocês vão se acostumando com essa nomenclatura, né? Chamar os colegas de doutores, vira um hábito. E vamos lá, a nossa aula de hoje vai falar sobre a argumentação jurídica. Como eu já havia falado para vocês com relação à, à estrutura, fictícia, né? Uma estrutura fictícia, se você não tem um texto ainda escrito, mas você está lá fazendo a tua sustentação, tu vai ter que ter aquela de uma forma fictícia, onde você precisa obedecer alguns requisitos para que o teu discurso seja coerente, seja coeso e coerente, certo? Ou seja, sempre uma introdução. Quando você for falar para onde tem uma bancada, onde tem um colegiado te escutando, primeira coisa que você tem que fazer é cumprimentar a todos que estão ali na mesa, certo? E se tiver uma hierarquia, você vai cumprimentar de quem tem, inicialmente, quem tem vamos dizer assim, um nível menos elevado na hierarquia para o mais elevado. No caso do STF ou na ostentação oral num tribunal, você vai inicialmente começar o seu discurso cumprimentando aqueles que lá estão, o Ministério Público, os demais desembargadores ou ministros, certo? E eu trouxe na aula de hoje para vocês duas figuras que são bastante conhecidas, dois advogados que são bastante conhecidos no cenário, no cenário do direito, que é o Dr. Pier Paolo Bottini e o Dr. Carlos Alberto Cacai. São advogados assim de grande renome na sociedade, né, no nosso país, e que também são exímios oradores e, e também não são baratos, tá? Para poder contratar um advogado como o Pier Paolo Bottini ou o Dr. Kaká, e você vai ter o cliente tem que desembolsar aí no mínimo 6 dígitos, normalmente 6 dígitos. E assim, mas eles são pessoas admiráveis, fantásticas, e que vocês vão começar a conhecê-los, escutar com mais frequência agora o nome deles, já que vocês estão imersos nesse mundo jurídico, certo? Eu tenho até gosto tanto do Pierre Paolo que eu tenho até um livro dele, Lavagem de Dinheiro, dele e do professor Gustavo Henrique Badaró, Badaró super conhecido, tá? Se claro, se vocês, isso aqui é um dos livros, não vai ser leitura obrigatória para nós no nosso curso, mas é um dos livros excelentes para você aprender muito se você for atuar também na área criminal. O doutor Kaká e o doutor Pier Paolo Bottini, eles têm maneiras distintas, eles são bem diferentes na forma de elaborarem seus discursos, mas ao mesmo tempo eles são muito bons, são grandes juristas e grandes oradores. Então, assim, de repente você vai conseguir se identificar mais com um ou mais com outro, certo? Então, eu gostaria que vocês assistissem os vídeos e vocês começassem a perceber que, além da própria estrutura, vocês percebam que também tem a questão gestual. O Dr. Kakai ele já não é se manifesta, ele já se movimenta com mais frequência, enquanto o Dr. Pierre Paolo ele já é um pouco mais fechado, é paulista, né? É aquele jeito assim mais fechado, enquanto o Dr. Kakai é mineiro, mas foi criado em Brasília, estudou lá, e lá ele tem aquele jeitão dele mais assim descontraído, vamos dizer assim. O Dr. Kakai ele chega em algumas, se vocês forem continuar
pesquisando as sustentações orais dele, em algumas delas ele recita poemas e assim para poder firmar aquele entendimento. No primeiro vídeo, que é o do Pier Paolo Bottini, ele vai fazer um posicionamento, e é isso que eu quero que vocês enxerguem, como que ele consegue trabalhar para poder aplicar aquela ideia dele dentro da argumentação jurídica. Porque se a lei fosse uniforme, se a lei fosse uma ciência exata, não precisaria de toda essa máquina do judiciário, né? Então, a lei ela sempre abre um campo para você interpretar de mais de uma, com mais de uma forma, não é? Então, é por isso que você se desenvolve em correntes doutrinárias com base em uma determinada lei, com base em um determinado instrumento normativo ou com base em um determinado princípio e por que não correntes doutrinárias amplamente divergentes umas das outras, né? Então, é por isso que existe essa grande discussão e por isso também que é necessário você construir uma argumentação jurídica válida, uma argumentação jurídica boa, importante e concisa, coesa, certo? Que vai transmitir para aquele que tá te escutando uma ideia de que aquilo que você está afirmando faz sentido, que aquilo que você está afirmando preenche os quesitos técnicos do direito e aquilo que você está afirmando possa se tornar uma verdade, certo? Por exemplo, no primeiro vídeo que é o do Pier Paolo, ele vai falar lá sobre a legalização da descriminalização do porte de drogas, que já é uma realidade em outros locais, né? O Brasil ele tem mitigado a utilização a criminalização daquelas pessoas que estão portando uma quantidade pequena de drogas que não são consideradas como traficantes. No segundo vídeo, que é um vídeo muito interessante, que ele teve também uma grande repercussão, que se trata da ação direta de inconstitucionalidade 4815, em que o Dr. Cacai ele atua como advogado do Roberto Carlos, do cantor Roberto Carlos. Quando vocês assistirem e ouvirem falando Roberto Carlos, é o cantor Roberto Carlos. Na verdade, se trata de uma biografia, isso para vocês verem como é que a coisa funciona e como que a coisa ela ganha uma amplitude interessante. Se discutiu no país, há alguns anos atrás, se era necessário, se a biografia não autorizada, se era necessário pedir permissão ou não para o biografado para se fazer uma biografia. E o Dr. Cacai, isso por conta do Roberto Carlos, que um escritor estava fazendo uma biografia do Roberto Carlos e o Roberto não quis autorizar, né? Não concordou e pediu que retirassem todas as publicações das livrarias, todos os livros das livrarias. E o Dr. Cacai defendeu o Roberto Carlos, mas na verdade a decisão final ficou por conta do STF. No seguinte, o STF adotou o seguinte posicionamento: nada impede que alguém faça uma biografia sobre o professor Samir ou sobre você que está aí, meu aluno, me assistindo agora. Nada impede que alguém escreva uma biografia, segundo a nossa Constituição. No entanto, aquele que escreveu, se ele falou algo que possa te ofender, que possa afetar a tua reputação, que possa afetar a tua dignidade, aquele que de alguma forma possa ter lhe criado alguma ofensa, ele não vai deixar de responder, na esfera civil ou criminal por aquilo que ele está falando ou, no caso, escrevendo, certo? Então, isso foi objeto de discussão na AD 4815, onde o Dr. Cacai fez essa sustentação oral que eu coloquei para vocês aí. E temos também a AD da vaquejada, que eu não tenho ela anotada aqui,
porque por algum momento também da nossa história, não muito tempo atrás, poucos anos, começou-se a discutir a inconstitucionalidade da vaquejada. E como vocês já perceberam, né, não foi admitido isso, o STF entendeu por constitucional, que não ofendia a Constituição a, a questão das vaquejadas, tá? Então, eu queria que vocês assistissem os vídeos, vocês começassem a enxergar como é que se constrói uma argumentação jurídica e assim, sentissem, criassem identidade também com algum tipo de orador, que vocês e pesquisem novas fontes, pesquisem novos conhecimentos, para que vocês amadureçam esse lado da oratória, do lado da retórica, cada vez mais aqui no decorrer do curso. Espero que vocês gostem também dos vídeos, porque são temas realmente interessantes. E nossa participação por hoje aqui se encerra, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até a próxima aula.